Começa agora mais um Caso de Política, com o apresentador e jornalista José Carlos. O bate-papo franco e aberto. Caso de Política começa agora. Estamos chegando para mais um Caso de Política. Prazer estar com você novamente. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha pelo canal TV Rio também. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Depois do Mechan, nós já vamos chamar os nossos convidados. Conheça a Gonçalves Pharma, o atendimento familiar que você precisa e procura. Gonçalves Pharma, Engenheiro Pedreira, no Bonfim. Entrega rápida, qualidade e bom atendimento é aqui. Vem pra cá! Aqui na Invicta, oferecemos proteção exclusiva para você e para o seu veículo. Proteção contra roubo, furto, incêndio, colisões, proteção a para-brisas, vidros, lanternas e faróis, fenômenos da natureza, proteção ao kit GNV, rastreador 24 horas e muito mais. E para você, benefícios também mais que exclusivos. Assistência residencial e um clube de benefícios repleto de novidades para você associado à Invicta. Vem pra cá! Pois é. Pois é, o nosso Mechan aqui, Invicta, né? Proteção veicular e também Gonçalves Pharma, os nossos amigos. Quero mandar um abraço muito carinhoso ao meu amigo Jorge da Invicta e também, claro, mandando um abraço para o pessoal da Gonçalves Pharma, o nosso Charles. Aquele abraço. Gente, hoje nós vamos estar batendo um papo com ele. Ele é jornalista, empresário e, claro, foi deputado federal. Gente, nós estamos falando nada mais, nada menos. Estaremos agora cumprimentando com muito carinho no programa Caso de Política, Márcio Labre. Entre, Márcio, por favor. Prazer recebê-lo, à vontade, esteja à vontade. Muito obrigado. Prazer é tudo meu. Sente-se à vontade. Bom, Márcio Labre, daqui a pouquinho nós vamos bater aquele papo muito legal aqui no Caso de Política. É uma experiência em pessoa, experiência como político, experiência como empresário, experiência como jornalista. Vamos falar sobre isso. O cara, né, do YouTube também, meu Deus, são tantas as qualidades. Bom, mas eu quero justificar para vocês o seguinte, receberíamos aqui o nosso doutor, né, o doutor Vitor Amaral, mas recebemos em cima da hora, né, a informação de que ele teve um problema particular e não poderá estar conosco. Lamentamos muito e pedimos que Deus consiga aí solucionar o problema com o doutor Vitor Amaral e quem sabe numa próxima oportunidade ele não estará aqui conosco no Caso de Política. Mas aí nós não somos bobo nem nada, nós hoje estamos trazendo para substituí-lo em outra linha, bem verdade, ele que é presidente e fundador do canal TV Rio, uma pessoa que vem lá dos primórdios da televisão, do rádio, do humor e, é claro, por que não dizer do empreendedorismo também, né? Por ter esse canal TV Rio funcionando, levando para vocês entretenimento, a informação de qualidade. Eu quero receber também para bater um papo com a gente, fazer parte da mesa hoje, Silvio Riso. Chega para cá, Silvio. Oi. Que prazer tê-lo aqui conosco. Prazer meu. E sinta-se à vontade. Vamos para o bate-papo? Vamos conversar? Obrigado por você estar conosco, obrigado por você nos acompanhar aqui pelo canal TV Rio e, acima de tudo, aqui no nosso Caso de Política. É um programa de papo aberto, é um programa que a gente fala franco, não é verdade? A gente não tem aqui barreiras, nada disso, e muito menos casca de banana, né? Tem muita gente que diz, olha, eu não vou no programa porque tem casca de banana e eu tenho medo de escorregar. Não é nada disso, não é nada disso. O programa é aberto com muito carinho para vocês. Gente, Márcio Labre, ex-deputado federal, o homem esteve lá pelos corredores de Brasília, o homem é empresário, o homem é jornalista, deputado, empresário, jornalista e também o homem do YouTube. Eu gostaria, Márcio, em primeiro lugar, de te agradecer. Muito obrigado pela presença, por estar conosco. Se apresente aí para o nosso público, nossos telespectadores, por favor. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade para o Zé Carlos, que vai se tornando aí o grande âncora da nossa região aqui. Agradecer, Riso. prestigiar aqui o Silvio Riso, que está conosco também. Queremos fazer um excelente
programa hoje, né? E, bom, você já adiantou aí o meu currículo de uma forma muito rápida. Eu acho que o que a gente pode acrescentar é essa experiência recente no Parlamento Brasileiro, federal, como deputado federal, de 2019 a 2023. Também tenho, antes de ser deputado, eu já exerci algumas atividades como empresário, retornei a essas atividades e, em paralelo a isso, trabalhando como jornalista, principalmente na área política, de opinião, articulista. Estou retomando tudo isso, estou inaugurando um novo podcast, na verdade já inaugurou. E a gente vai continuar porque a política está no nosso sangue, independente de a gente ter ou não mandato. O nosso objetivo é sempre estar traduzindo para a sociedade o que acontece no jogo do poder, porque, afinal de contas, muitas pessoas não sabem ou não têm noção disso, mas a maior parte, 90% das coisas que nos acontecem durante o dia estão, de alguma forma, relacionados, direto ou indiretamente, a decisões políticas que são tomadas, seja em Brasília, seja no estado, seja no município em que ela mora. Então, por mais que a pessoa diga, não gosto de política, acho chato. Pois é, você acha chato, mas o preço da passagem de ônibus que você pega, às vezes, depende de uma decisão de uma Câmara de Vereadores. Positivo. O preço do alimento que você está comprando no mercado, depende de uma redução ou de um aumento de imposto que é feito por políticos. Portanto, para a gente resumir, a política é importante na nossa vida, saber quem coloca lá vai fazer toda a diferença na qualidade da vida do cidadão. Já perceberam, né? Márcio Labre, como muitos outros, né? Eu gosto da política, eu não gosto da politicagem, mas o Márcio Labre é um desses que surgiu também no YouTube, trazendo uns conteúdos muito interessantes, e a gente acompanha, a gente aprende muito, porque na vida a verdade é essa, é uma troca, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos uns com os outros, isso é muito importante, e o Márcio Labre é um desses que eu acompanhei muito e acompanho até hoje, dentre outros que só vou dizer o nome quando estiverem aqui, porque eu não vou fazer o jabá para vocês, né? Pelo amor de Deus, mas quando vocês estiverem aqui, eu vou dizer que também os acompanho, tá bom? Bom, agora eu quero... se fosse pelo lado evangélico, diríamos assim, o patriarca, né? É muito usado isso no lado bíblico evangélico. Bom, Silvio Riso é um homem de estrada, é um homem que vem do humor, que vem dos primórdios do rádio, da TV, do humorismo. E hoje eu, na sapiência do doutor Vitor Amaral não estando, eu falei, puxa, preciso convidar alguém que passe alguma coisa importante para nós. E o Silvio Riso é exatamente essa pessoa que vem na minha cabeça. Ele é o cara que é o presidente do canal TV Rio, tem os seus filhos, tem a sua família, tudo criado mais ou menos dentro do mesmo segmento. E eu quero que você, Silvio Riso, eu não vou te chamar de senhor porque é jovem, né? Por favor. Né? Aquela coisa toda. Se apresente para os nossos telespectadores. Silvio, em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui conosco. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade que você está me dando, né? Olha isso, quem diria, né? Olha, ele me jogou essa no colo hoje, né? Eu falei, vamos embora, porque realmente... Mas é bom, sabe? Essa chance da gente poder falar das coisas do rádio, da política antiga, enfim... dos showmícios, como aconteciam antigamente, é muita coisa. Então isso é muito bom, gente, ficar esse tempo aqui com vocês, falando alguma coisa de política, porque política faz parte de tudo, sabia? O Márcio já falou aqui, né? Se você está resfriado, ficou doente, ferrou, depende da política. A pessoa remédio não estiver barato, você está lascado, entendeu? Eu costumo dizer, Silvio, Márcio e telespectadores, o seguinte, é assim, eu nunca gostei da politicagem, eu gosto da política, mas em todos os lugares existe politicagem, é fato. Só que assim, eu penso que se você não domina a coisa domina você. É mais ou menos dentro da política. Se você não quer a política, não quer se envolver na política, você será governado por alguém que está lá, ou que gosta de política. Então a política, ela vive o nosso dia a dia, inclusive desde quando você levanta dentro de casa. Tem que ter politicagem. Seu filho chorou, você tem que negociar com a esposa, enfim. A política, a essência da política é tudo isso. A sociedade, ela sempre, para que ela tenha um mínimo de civilidade, ela precisou encontrar meios de se organizar. Senão ela se tornaria uma barbárie, né? Então a gente teria aqui, se você não estabelecer um ordenamento de regras, de conduta, que a gente chama de ordenamento jurídico, uma governança, a sociedade fica fora de controle, cada um faz o que quer, ganha-se tudo pela força.
né? A lei do mais forte prevalece. Então, Misericórdia. lá nos tempos de Platão, filósofo, que escreveu o livro A República, né? A política A vem, República de Platão. e vem polis, vem Isso, é. do livro A República, que deu origem a polis, que é do grego o prefixo de poder, né? Então, a sociedade precisa estar sendo representada. Por mais que seja muito chato, a gente sabe que nos países latino-americanos a política sempre acabou sendo algo tratado de certo modo como algo pejorativo, até porque a representatividade Uhum. também sempre foi muito comprometida. Exatamente o que se chama de politicagem. As pessoas, às vezes qualificadas, preparadas, em condições de estar representando a sociedade, não querem representar porque estão muito bem sucedidas no mercado, nas suas atividades profissionais e não querem se aborrecer com problemas envolvendo representar a sociedade. Mas um exemplo aqui, só para passar a palavra para o Silvio, é por que é importante isso? Porque às vezes as pessoas acham que a política é uma imposição de cima para baixo. Isso foi um processo natural no qual você precisa organizar os interesses das comunidades, Claro. que viraram sociedades, que viraram civilizações. Então, se existem serviços que são prestados para o bem comum, para o bem público, alguém precisa estar eleito para cuidar disso. E você imagina que um secretário de educação precisa estabelecer as regras de material escolar e a quantidade de canetas que vai ser comprada. Assim, você precisa educar as crianças daquela comunidade. Se você tiver que o tempo inteiro consultar a sociedade inteira para dizer quantas canetas vão comprar, qual o livro que você vai adotar para o modelo pedagógico, quais são os uniformes, a cor do uniforme. Se você não tiver pessoas eleitas para tomar essa decisão por você, a sociedade não anda, porque fica todo mundo girando. Um quer o uniforme verde, outro quer o uniforme azul, outro quer a caneta vermelha, outro quer a caneta rosa. Então, às vezes, você precisa centralizar, em certo modo, um poder para que decisões da administração pública aconteçam e a sociedade ande. E que possa delimitar também, né? Exato, exato. Só que isso acaba sendo, infelizmente, ocupado por pessoas mal intencionadas que se aproveitam do recurso arrecadado de impostos e, em vez de devolver para a sociedade como deveriam, aí começam as politicagens que nós sabemos. Aqui, eu vou fazer essa pergunta para os dois aqui e também para você que está em casa, talvez você se pergunte, essa não está no nosso script ainda, mas é algo que sempre vem na nossa mentalidade. O Brasil, relativamente falando, é um país novo, tá? Será que politicamente, apesar das dimensões do nosso país, é um país novo, mas será que politicamente nós estamos amadurecendo? O que vocês acham nesse segmento? Nós estamos amadurecendo ou a nossa política ela está, não sei se atrapalhando ou não sei se confundindo em algum momento com coisas diferentes da política? Ou o que vocês veem lá para frente? Será que a gente está amadurecendo, apesar de ser um país relativamente novo em relação às grandes potências? Olha, amadurecendo, eu vou te contar, entendeu? Essa palavra é até forte. Agora, envelhecendo, o país está. Entendeu? Porque ontem mesmo eu estava olhando uma reportagem, vendo uma reportagem ali em Copacabana. Então, rapaz, está acontecendo uma coisa muito séria mesmo. Que em 1970, se eu não me engano, a Copacabana era o local mais novo. Todo mundo era jovem. Ali em Copacabana era jovem. Aquela praia, aquela coisa. Hoje em dia, a Copacabana toda, está todo mundo envelhecendo, velho mesmo. Sim. As pessoas estão ficando velhas. Entendeu? Eu estou nessa época, eu fui daquela época de 70, frequentando ali Copacabana, morando ali perto, aquela coisa toda. E hoje em dia a gente se encontra envelhecendo e caindo. Porque aquelas ruas ali do centro de Copacabana, aquelas calçadas estão todas quebradas, aquelas coisas, entendeu? Então tá acontecendo isso com o nosso país, envelhecendo. Agora, amadurecer, porque você politicamente, é uma coisa que isso aí vai levar ainda algum tempo para isso acontecer. Porque nós temos esse tempo todo e as pessoas ainda não conseguiram entender a política, que realmente a pessoa tem que votar. A pessoa não tem que esperar que o vizinho só vote, não. E não, de política eu não quero, de política eu não me meto. Mas ele está deixando uma outra pessoa falar por ele. Aí depois ele vai reclamar. Ah, porque não estou gostando disso aí, não estou gostando do governo, não estou gostando do prefeito, não estou gostando do vereador, o vereador não faz nada. Pô, mas na hora de você eleger
você se esquiva, você se retrai. Uhum. Então, esse amadurecimento aí, tomara que surja de um modo geral, que eu estou sentindo que a coisa ainda está devagar. Entendi. Entendeu? Márcio. Se a gente pode abordar esse tema, que é uma pergunta que merece uma resposta adequada, Uhum. uma contextualização histórica que eu acho que cabe ao Brasil. A sua pergunta foi: nós no Brasil, por sermos um país novo, nós estamos andando para frente Ou pra ou andando para trás? É mais ou menos dentro dessa linha. Lá, eu acredito que a maioria tem a expectativa de que o natural tudo é andar para frente, mas, por incrível que pareça, o Brasil vive um declínio. Desde da implantação da República, a gente vem num declínio da alta cultura, e todos os países do mundo desenvolvidos, vamos colocar a Europa como referência, todos os países que têm a perda da sua alta cultura, isso vai, e sempre tivemos, todos os grandes países têm uma elite cultural, uma Sim. elite intelectual, e quando essa elite começa você a perder alguns valores, algumas referências, isso vai se refletindo na sua população. Então a gente vem num processo de desconstrução de alguns valores que vêm originários do cristianismo, originários da cultura grega, e de toda a capacidade intelectual ainda da época da monarquia. Tudo isso vem sendo desconstruído dos governos de Getúlio Vargas, dos governos Eurico Dutra, Juscelino Kubitschek, e na política isso vem se refletindo. A cada década que passa, a qualidade dos políticos, a qualidade intelectual desses políticos é cada vez menor. E existe também uma velha máxima, que é uma realidade constatada, de que a classe política é o reflexo da sociedade. Existe uma ridicularização hoje do conhecimento. Você percebe que quando a gente tem pessoas melhores posicionadas na sociedade, financeiramente, materialmente, socialmente, decorrentes de profissões como jogar futebol, nada contra, Claro. como rebolar, dançar, fazer qualquer tipo de expressão que não exija esforço intelectual, capacidade de transformação, como, por exemplo, desafios de engenharia, Uhum. desafios científicos, da medicina, literários, linguísticos. Quando a gente não tem uma sociedade que valoriza esses aspectos e uma sociedade que valoriza outras referências mais rasas, a sociedade que é movida por eu diria, por uma aspiração de conquista material, ela vai mirar o seu foco, né, em pessoas que são bem-sucedidas em outras áreas, e desestimula que as pessoas busquem o estudo, o conhecimento, inclusive a concretização de pilares de valores importantes, Claro, né, que inclusive claro. são oriundos dos 10 mandamentos, todo o Uhum. Ocidente, e que dão um norte moral para que e filtros morais para que algumas decisões da classe política não sejam tomadas com base nessa capacidade. Dito tudo isso, eu diria que, por estarmos muito escravizados a uma situação de ascensão profissional e material por conta de referências ruins de pessoas que são mais bem-sucedidas do que outras em áreas em que desafiam a capacidade do conhecimento, infelizmente se refletiu na sociedade, e a gente tem cada vez menos pessoas buscando o conhecimento, buscando o estudo, o entendimento da sociedade, e isso acaba vendo, quando você faz uma comparação com a Assembleia Nacional Constituinte em 88, a qualidade dos parlamentares que estavam lá discursando na tribuna com os parlamentares que nós temos agora, falando coisas cada vez mais rasas, nenhum debate profundo, nenhum assunto ninguém fala de um grande projeto de Brasil, de um projeto de sociedade. Nós realmente estamos num processo de declínio, e isso me preocupa, porque se nós não conseguirmos reverter isso nos próximos 10, 20 anos, a sociedade corre o risco de entrar numa situação irreversível de ignorância. Pois é, e nós acompanhamos no meio disso tudo muitas pessoas, ou seja, que começam a entender que o país não tem jeito, que isso não vai mudar. Muitas pessoas que têm condições ou que conseguiram serem abençoadas de alguma maneira, estudam um pouquinho mais e estão indo embora, vão para fora do país. Procuram um país com um pouco mais de civilização, talvez seja essa a palavra, ou que respeite um pouco mais as pessoas, e começam a deixar o país. Isso me amedronta muito,
porque eu converso muito na minha casa, na minha família, com as minhas filhas, e nós precisamos acreditar no país. Nós não temos que lavar as mãos, como fez lá no passado, Pilatos, enfim. Nós temos que acreditar no país. É possível mudar, mas essa mudança ela tem que acontecer a partir de você que nos acompanha. A partir de você que, de repente, fica olhando pela televisão, pelos, né, os canais nas redes sociais aí, mas ó, lá estão brigando, que não sei o que, está roubando. Que... Gente, alguém tem que se mover. E se você quer se mover, comece a mobilizar alguém à sua volta para fazer algo que realmente seja correto. Ser justo é muito difícil, mas tente pelo menos ser correto, porque você diminui um pouco o sofrimento de muitas pessoas. Falando nisso, Silvio Rios, eu queria te perguntar, hoje você deve estar aí com seus 40, 45 anos, bem vividos, graças a Deus, né? Mas como é que foi, por exemplo, você viver na política lá atrás? Você falou muito de Copacabana aqui, falou naquele momento de Copacabana. Como é que você viu a política, por exemplo, na época de Copacabana, de alguns grandes nomes que nós falávamos até aqui nos bastidores, que é bem depois, né? Vamos colocar aqui, só uma alusão, Moreira Franco, Miro Teixeira, Leonel de Moura Brizola, por aí mais ou menos nessa linha. O que você acha que a política proporcionava lá, hoje não proporciona? O que você, encaixando ao que o Márcio coloca aqui, o que você tem a dizer daqueles políticos daquele momento para os políticos que nós vivemos hoje, sem colocar nomes? Vamos falar do Brizola, né? Parece uma referência nacional. Brizola foi uma referência nacional, porque quando o Brizola chegou, principalmente no Rio de Janeiro e vamos dizer em Nova Iguaçu, eu me lembro que foi na Nilo Peçanha que eu sentei junto com ele. Se eu não me engano, eu acho que, não sei se o Moreira, não lembro, que tem um tempinho isso, né? Uhum. Eu já estou com 73 anos. Rapaz, eu falei 40 e poucos, né? Quase 2 vezes. Você sabia, se era multiplicar, daria quase... Vou fazer uma interrupção. Quem disputou com o Brizola em 82 foi Sandra Cavalcante, Miro Teixeira e Elisânias Maciel. Isso aí. Esse homem aqui é um pouco de cultura, enciclopédia política. É verdade. Então, vamos ver, né? Quando o Brizola chegou em Nova Iguaçu, simplesmente ele revolucionou a política nacional. E aquele homem ali, quando ele chegou em Nova Iguaçu, que ele falou, você candidato a governador, olha, a coisa aconteceu, é o fenômeno, né? Não tinha mais PMDB, não tinha mais PQP, não tinha, era Brizola. Tanto é que as pessoas, quem estava, por exemplo, Isaías Duarte, vamos dizer desse meu amigo Isaías Duarte, e ele era candidato a vereador, se eu não me engano, Boldrin era candidato a prefeito. Por Nova Iguaçu, né? Prefeito por Nova Iguaçu, entendeu? Belfo Roxo ainda pertencia a gente. Vaguinho era candidato, se eu não me engano, a vereador, na época, que é o prefeito atual. Muito bem. Aí começamos a política, né? Aí acabou. Todos os partidos, foi o final de todos os partidos ali. Porque era o seguinte, de outros partidos, ninguém mais era eleito a nada, porque as pessoas no dia da votação pegavam papéis, os santinhos no chão, só votava com quem tivesse com Leonel Brizola. Esse é o Brizola, então esse é que eu vou. Esse é o Brizola. Quem tivesse ali, o vereador que tivesse ali, o prefeito que tivesse ali, então todo mundo se elegia. Esse realmente, ele desbancou todo mundo. Miro Teixeira e a Sandra Cavalcante, que vinha uma briga doida lá, os dois acabaram ficando um olhando para a cara do outro e se esconderam, porque acabou tudo. Deixa eu entender, Silvio. O Brizola, então, para você que nos acompanha, eu vendo aqui a sua empolgação no seu anúncio, Brizola era quase uma religião naquele momento. Então, era algo que impactante. E que transpunha todo o tipo de política e políticos naquele momento. Ou seja, todo mundo tinha olhares para o Brizola e o resto era o resto. O resto era o resto, ninguém, não é verdade? Isso aí. Ele chegou ele é gaúcho. Sim. Foi governador do Rio Grande do Sul antes da intervenção militar de 64. E quando foi exilado e retornou do exílio em 79, naquela anistia ampla, geral e restrita, veio direto para o Rio de Janeiro. Só que ele saiu do Brasil como uma espécie de um herói, sim, porque ele sempre foi aquela coisa do gaúcho, o homem que era brabo, o homem que enfrentava, né? Foi cunhado do Jango, né? Isso. Dizem até, vou até dar
Diz que ele saiu vestido de mulher, bicho. Sim, sim. Uma sacanagem. Foi pro Uruguai, Isso né? dá um programa Ele interessante. tem uma Uruguai. fazenda no Uruguai. Ele tinha uma Foi. fazenda no Uruguai. E o pessoal, Brizola nada, eu sou irmão do Brizola. E aí ele chegou no Rio de Janeiro com essa composição para Foi. quando foram autorizadas as eleições diretas para governadores em 82, ele ficou cotado como principal nome, assim, e ali quando a esquerda estava muito forte no Brasil nesse Muito, período, porque muito. havia uma pressão de uma reação da população pelo período militar, que foi um período de muita repressão. Sim. Então as pessoas tinham elas clamavam por liberdade. E naquele momento a esquerda representava a liberdade. Veja Claro, como É a isso política olha aí. dinâmica. E o Brizola simbolizava muito bem isso. O discurso dele de campanha, eu era pequenininho, eu tinha 8 anos, mas eu já acompanhava no rádio e televisão. O discurso dele de campanha foi muito bom, muito convincente. Aquele discurso de justiça social. Justiça Inflamado, social. Ele foi o inflamado. primeiro a falar em justiça social. Ele foi. E aí começou o tal do brizolismo. Igual existe hoje o Brizolismo. bolsonarismo. No Rio de Janeiro era proibido não ser brizolista. É isso. Agora, apesar do Bolsonaro ter sido presidente do país, naquele momento a pessoa ou o político Brizola, ainda que para mim, particularmente falando, tenha sido uma injustiça muito grande o Brizola não ter sido presidente desse país, mas o nome Brizola, ele percorreu um pouco mais, né? Até hoje o nome Brizola ele tem pura evidência, mais do que o próprio Bolsonaro. Porque Com as certeza. marcas do Brizola ainda se existem por aí hoje, né? Os CIEPs, Com por exemplo, é um certeza. negócio maluco. Você olha para o CIEP, muito poucos não dizem, ali um Brizolão, o Brizolão, não É, é, o isso? Brizolão. É verdade. Verdade. Agora uma coisa interessante, né? Alberto Brizola, na época, era um apresentador, foi deputado estadual, Foi. Alberto Da Brizola. Rádio Mundial. Brizola, assim, pai, Isso, não, é e a neto, gente, é neto, Alberto era neto? Brizola, não, eu não sei o que ele era. Eu acho que neto do Sinceramente, Brizola, não o sei. Alberto Brizola, eu não sei o que ele era do Brizola, eu só sei dizer que eu conheci ele na época também, o Alberto Brizola, ele tinha um programa na Bandeirantes, e eu fui Uhum. trabalhar com ele. E todo mundo muitas pessoas falavam, Alberto Brizola é neto do Brizola? Qualquer hora que eu estiver com ele, eu vou perguntar. Que até hoje eu não sei se Alberto Brizola, se o Brizola Se tem dele alguma ligação. tem alguma ligação com Leonel de Moura Brizola. Uhum. Porque a Neuzinha É um Brizola... sobrenome muito conhecido. Muito conhecido, Muito é. assim. E não é que tá. Não é igual da Silva, Sim. nem Pereira, que tem tudo que é lugar. Você não Verdade. tem sobrenome Brizola. Sim. Para você ter uma ideia, então, o Alberto Brizola, na época, se ele não tem parentesco nenhum, viu, Alberto? Lembra? Se você não tem parentesco nenhum com o camarada, você passou a ter naquela época. Porque a gente fazia show por aí, e Alberto Brizola era um Roberto Carlos da televisão, porque todo mundo conhecia o Alberto Brizola, todo mundo queria ir pro show do Alberto Brizola, e a gente viajou aí, muito aí, fazendo o programa dele. Caravana do Amor, não? Caravana do Amor. Ele tinha um programa na Rádio Mundial, Isso. 760 AM. Ele ainda Isso. falava de manhã todo dia. Ontem já era, hoje é o dia. Amanhã- e amanhã amanhã- poderá não mais chegar. Isso aí. Verdade. Então é uma coisa... Agora, será que esse Alberto Brizola, politicamente falando, será que ele conseguiu êxito por causa do Leonel de Moura Brizola? É possível isso? O sobrenome ajudava. Eu tenho quase certeza. Porque o Alberto Brizola, quando ele apareceu e existiu o Leonel de Moura Brizola, o avô dele, não sei, entendeu? O nome era muito forte, muito pesado. Então, onde a gente chegava, era criança, era velho, era adulto, era não sei quem, todo mundo. É Brizola, Brizola. Só conheci ele como Alberto Brizola. Entendeu? Então, Alberto Brizola, para mim, até hoje eu tenho dúvidas, eu trabalhei com Brizola na época também. Sim. Entendeu? Porque entramos lá para apoiar o Isaías, tá no PMDB. Eu falei, meu irmão, fica aí no PMDB, tchau. Tô com o Brizola. Eu tô com o Brizola. E realmente fui com ele mesmo e... Gente, é o Vamos. seguinte, nós vamos dar uma parada pro nosso merchan aqui. Na segunda fase do programa, ou no segundo momento do programa aqui, na segunda parte, nós vamos aqui intensificar o bate-papo aqui com o Labre.
Vamos colocar o moço na parede, tem pergunta surpresa, tem tudo isso aqui. E o Silvio Riso aqui só espetando o garfinho de lado aqui, ó. Nós vamos bater um papo com o Labre aqui, as perguntas que estão aqui já preparadas aqui, a nossa produção eficiente, quero agradecer aí toda a produção. Vamos para o nosso intervalo e na sequência eu volto direto e reto aqui com casos de política, batendo um papo hoje com o jornalista, político, empresário, o nosso querido ex-deputado federal, o nosso Márcio Labre, e o patriarca do canal TV Rio. A gente volta já já com caso de política. O Rio quer ser capital da inovação. Tá, aí você pergunta, o que isso quer dizer? É sediar empresa gringa, fabricar tecnologia? Até é, mas isso aí qualquer cidade do mundo pode querer. Tem um sonho muito maior que só cabe no peito do carioca, ser a capital de uma inovação verdadeira. De uma história que ainda não foi contada, de um jeito de fazer só nosso, que a gente ostenta como rebeldia. Cria. O carioca cria. A música brasileira é cria, a literatura brasileira é cria, a arte, o prato, o pé, o corte, a corte, é tudo cria. Inovar então só se entender que o carioca já é a cara da inovação, se a tecnologia for regra, não exceção. É o poder público facilitar, abrir espaço, criar condição. A gente não quer ser refém do app, servir o serve, não quer inovação nessa revelia. A gente quer domar a tecnologia e trilhar caminhos novos, os que a gente escolheu. A gente quer que o futuro chegue na nossa rotina, para fazer do Rio, aí sim, capital da inovação na América Latina. Conheça a Gonçalves Pharma, o atendimento familiar que você precisa e procura. Gonçalves Pharma, Engenheiro Pedreira, no Bonfim. Entrega rápida, qualidade e bom atendimento é aqui. Vem pra cá. Aqui na Invicta, oferecemos proteção exclusiva para você e para o seu veículo. Proteção contra roubo, furto, incêndio, colisões, proteção a para-brisa de lanternas e faróis, fenômenos da natureza, proteção ao kit GNV, rastreador 24 horas e muito mais. E para você, benefícios também mais que exclusivos, assistência residencial e um clube de benefícios repleto de novidades para você, associado Invicta. Vem cá. A melhor programação da TV Web. Infantil, humor, informação, programas independentes, em breve jornalismo. Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou seu anúncio aqui. Canal TV Rio. Baixe nosso aplicativo no Play Store. Estamos de volta com o nosso caso de política. Agora, água na colher, o negócio é mais rápido, mas nós vamos pedir a nossa produção, que é eficiente para chuchu, né? Para nós trazer
trazemos aí a primeira pergunta para o nosso ex-deputado federal. Vou falar assim agora, porque o caso é mais político. O nosso Márcio Labre pergunta lá no nosso monitor. A nossa produção pode soltar aí. Olha, Márcio Labre, deixa eu olhar aqui no meu. Márcio Labre, nos conta um pouco, né? Ou nos conte a sua história de vida. Ou seja, foi. Como é que é? Nos conte na sua história de vida. O empresário Márcio Labre que virou político ou político que ganhou o Márcio Labre de alguma maneira? Como é que é isso? Tá certo. Bom vou tentar contar rapidinho. Quem ganhou quem aqui, Márcio? A Então, política ganhou o Márcio Labre ou... A política sempre foi a paixão. Eu gostava desde criança, como eu contei aqui. Sim. Quando, com 8 anos, eu já acompanhei a eleição do Brizola em 82. Eu nasci em 74, que eu tinha 8 anos. Uhum. Eu sempre tive uma atração muito grande por esses assuntos de política. Acompanhei a Assembleia Constituinte desde garoto. Sempre gostava de assistir. Mas, lógico, com essa idade, você não vai querer ser nada, você só pode olhar. Então, mas era uma coisa que eu gostava. Me formei, estudei, trabalhei, entrei em negócios, tenho algumas empresas, mexo com algumas coisinhas aí. Sou um pequeniníssimo empresário do ramo de automobilístico, aluguéis e tudo mais. E sempre sou jornalista e sempre, em paralelo à minha sobrevivência com o meu corre-corre, eu tinha uma atuação relativamente boa nas redes sociais, Facebook, na época YouTube. Depois o Google derrubou meu canal porque houve uma invasão, mas eu já reativei. Sim. Instagram agora, hoje eu tenho... E Twitter, tenho 110 mil seguidores no Twitter, tenho 30 mil seguidores no Facebook e quase 75 mil seguidores no Instagram. Então essa são as minhas redes, né? Comecei agora no TikTok agora também, enfim. Então, nesse período de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, ou seja, esses 5 anos aí, foram períodos em que a gente estava vivendo no Brasil um momento aí de muita ebulição política. Claro. Por causa da crise do governo da Dilma. Uhum. Ela foi reeleita em 2014, segurando o preço de gasolina, segurando o preço de energia elétrica, segurando a inflação, tudo na canetada, e parecia uma panela de pressão que ia estourar. Ali já havia um desgaste muito grande do PT, né, governando o país, né, havia já uma fadiga, né, a sociedade já estava meio cansada, não só das pautas, como do desastre econômico que o governo Dilma estava trazendo, e estava ressurgindo no Brasil, depois de um apagão ideológico de quase 30 anos, um pensamento mais à direita, de um governo mais liberal, que permitisse mais que as pessoas pudessem prosperar por meios próprios e não por assistencialismo estatal. E todo mundo estava achando que o Estado, do jeito que estava, com um endividamento muito alto, com uma inflação muito alta, era hora de diminuir o tamanho do Estado. Então é um processo natural. Uhum. Né? Havia no meio disso, eu e tantas outras pessoas que já exerciam uma influência nas redes sociais, no nicho de política, é bom que se diga, porque a rede social ela é muito ampla. Claro. A rede social você pode ir lá apresentar música, você pode fazer humor, como o Silvio faz, você pode fazer artesanato. Eu respondo por aquilo que eu atuei no campo da política, nos debates, circulação de informação, e ali eu fui muito bem sucedido. Eu fazia algumas análises de cenário que acabavam se concretizando. Eu errei muito pouco, eu acho que eu fui muito bom nisso. E eu fui ganhando muita credibilidade. Quando chegamos em 2018, o Brasil estava fervilhando no antipetismo, uma revolta muito grande por tudo que aconteceu, quando explodiu a Lava Jato, quando veio toda aquela onda de demonstração das falhas, dos erros do PT, abriu-se um espaço para uma alternativa política e estava todo mundo muito cansado desse ciclo de PT e PSDB. O pessoal estava cansado dos dois. Sim. Nesse momento, o Jair Bolsonaro se tornou um fenômeno político que foi alçado rapidamente a uma condição de favoritismo, porque no Brasil havia uma direita que não tinha espaço, não se sentia à vontade para falar, para defender suas ideias, para combater algumas pautas que estavam ganhando muita força, como a pauta de aborto, como a pauta de, por exemplo, LGBT. Então tinha uma parte da população que não estava gostando disso, mas não sabia onde
ia lutar contra isso. Então, o Jair surgiu como essa alternativa e começou-se, desde 2014, 2015, começou-se a falar presidente. Isso ganhou força e a gente entendeu que talvez seria bom o Brasil experimentar uma alternativa. Já haviam 4 mandatos do PT, a pessoa já não aguentava mais isso. A Dilma foi empichada, o terreno estava livre. Naquele momento, eu, atuando na minha vida normal, como empresário e como influenciador, fui convidado a compor a chapa no Rio de Janeiro do partido que ia trazer o presidente Jair Bolsonaro como candidato e fui convidado pelo senador Flávio para fazer parte como candidato a deputado federal, né? E aí vocês sabem da história. Em 2018, todas as pessoas que de alguma forma estavam naquela onda acabaram ficando referenciadas e fomos identificados como possível e ganhamos, né? 50 mil votos, né? Quase 50 mil. Bom, vamos lá, para mais uma pergunta aqui, vamos para o nosso monitor, pergunta para o Márcio Labre aqui. Olha, essa aqui praticamente você já respondeu, deputado. Já respondeu aqui, que é mais ou menos essa ideia de que você surgiu lá nas redes sociais, o YouTube e tudo mais, né? Se quiser acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que... Não, acrescento que sim, confirmo e digo, foi uma eleição que eu fui o 5º deputado federal eleito com o menor custo da história da República. Minha campanha custou R$32 mil. Que absurdo, gente. Fui que eleito absurdo. deputado federal. Produção, mais uma pergunta. Olha, deu certo aí naquela época, hein? Hoje não sei se daria mais. Hoje tem que acrescentar alguma coisa a mais. Olha, em sua opinião, politicamente falando, hoje o Brasil só existem 2 lados, direita ou esquerda, ou esse centrão aí, ele começa... Porque assim, aquele momento que nós falamos em 2018 foi aquele momento de o povo de repente estava, meu Deus, eu preciso de uma coisa. E aí o Bolsonaro surge, não é nem com simpatia, que ele não surgiu em momento nenhum com simpatia, o Bolsonaro. Aquele jeito grosso, aquele jeito dele, briga nos corredores de Brasília e manda o pessoal para aquele lugar, o pessoal briga com ele, e daqui a pouco o Bolsonaro é presidente. E aí todo mundo, bom, eu acho que é ali, aí se agarraram no bolsonarismo e foi embora, virou tanto esse fenômeno aí de redes sociais, etc. Agora, essa pergunta aqui, ela é pertinente, deputado, ela é muito pertinente. Hoje no Brasil, só existe direita ou esquerda, ou de repente está se preparando um terreno para um centrão, talvez, aparecer um pouco mais? Eu não sei o tempo que eu tenho para responder isso, mas eu vou tentar ser dinâmico aqui nessa resposta. Sim. Porque ela tem conceitos, ela é conceitual e assim, ainda se usam alguns elementos, desde a Revolução Francesa, como esquerda e direita, que no meu entendimento não se aplica mais na política moderna do Ocidente. Já estão ultrapassados, mas, enfim, são nomenclaturas que remetem ao período da Revolução Francesa. Eu preciso falar rapidamente disso para que a gente possa entender aonde que eu vou chegar. Na Revolução Francesa, no período em que estava tudo fervilhando também, né, para derrubar o reinado na época, o parlamento se organizou entre jacobinos e girondinos. Os jacobinos, que eram os que sentavam à esquerda do parlamento, contra os girondinos, que se sentavam à direita. É só para vocês entenderem a analogia. Os jacobinos representavam aqueles que queriam a revolução, a derrubada de todo o sistema político, econômico e social que estava na França vigente. Ou seja, destrói tudo para construir tudo. Sim. Essa é a base do pensamento de esquerda até hoje, tá? E do lado direito, os girondinos, eles eram os que queriam conservar alguns aspectos do sistema que ainda funcionavam e fazê-los aperfeiçoamentos daquilo que não estava bom. Então, até hoje, essa lógica permanece, mas de uma maneira distorcida. Porque existem pautas que estão no campo da esquerda moderna que podem ser tranquilamente utilizadas pelo campo da direita. Por exemplo, as discussões econômicas. Existem muitos economistas que defendem uma presença maior do Estado na economia, com política de transferência de renda, com políticas sociais maior, né? Valorizando um pouquinho menos o mercado e valorizando mais pessoas, ampliando a arrecadação de impostos para, teoricamente, reverter para os mais pobres. Isso é considerado uma política de esquerda. Não necessariamente uma política ruim, né? Por outro lado, as políticas de direita são as políticas mais liberais, diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo impostos. Foi mais ou menos o que fez o então presidente Jair Bolsonaro. Porém, as políticas sociais acabam sendo um pouquinho mais abandonadas e, tipo, as pessoas que são menos favorecidas
olha, meritocracia. Se vira Sim, aí e vê se sim. você dá um jeito de dar um jeito na sua vida. Então, assim, esses desequilíbrios, né, divisões, se fosse apenas por questões de ideias, estaria com pessoas honestas e comprometidas com a verdade e não teria problema nenhum a gente estar discutindo politicamente alternativas para isso. Só que na prática, o que você tem é, de um lado, gente da direita dizendo que qualquer cara de esquerda é um comunista malvado, que quer acabar, que quer colocar banheiro trans e que quer sexualizar todas as crianças. Isso tem excessos de um lado e de outro, né? Exatamente. Por outro lado, a esquerda diz que todo cara de direita quer explorar todo mundo, quer matar todo mundo de fome, Meu Deus. só pensa nele, são evangélicos fanáticos. Então, o que a gente tem hoje, quando você fez essa pergunta, nós estamos resumidos à direita e à esquerda? Não, nós estamos resumidos a retardados da direita e retardados da esquerda. Gente que perdeu a sanidade mental e não está qualificada para discutir política. E esses políticos, dando mau exemplo, eles acabam trazendo isso para as militâncias, para os debates nas redes sociais. E o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um verdadeiro hospício. As pessoas não têm honestidade intelectual, viramos um fla-flu, onde você, por defender alguns pensamentos diferentes do meu, você se tornou meu inimigo. Eu acompanhei nesses últimos 4, 5 anos casamentos se acabando, amizades se acabando, pessoas se bloqueando, simplesmente porque um votou no Lula, outro votou no Bolsonaro. Não que não hajam pessoas do lado da esquerda, e tem muitas, que querem sim mais poder, mais Estado, estão ali. Eu acredito que tem muita gente ali que quer que o pobre continue sendo pobre, porque ele só consegue ser político se continuar existindo pobre. Então ele precisa dar Bolsa Família, sim, precisa dar auxílio de alguma coisa para que ele continue prosperando ele na política. Precisa que o pobre exista para ele poder fazer palanque. Por outro lado, também tem gente no campo da direita que também está com, desculpa o palavrão, está com dane-se ligado para as políticas sociais. Acha que tudo tem que ser cada um por si e Deus por todos. Também não concordo. Então, eu me considero nisso aí alguém que realmente acha que um Brasil, qualquer país, qualquer nação, sociedade, ela se organiza conservando coisas que já estão consagradas, que funcionam, que não precisam ser questionadas. Então, existe uma série de comportamentos e posturas na sociedade que, para quê? Para que você vai mexer naquilo se está dando tudo bem, né? E as coisas que ainda não estão funcionando legal, vamos discutir o que não está legal, vamos discutir alguns comportamentos que não estão legais, algumas questões jurídicas. Eu já não gosto da parte da esquerda revolucionária, que defende muito o seguinte: vamos destruir tudo para construir uma nova sociedade, um novo homem. Isso não vai dar certo, nunca deu certo. Então eu me coloco no campo conservador, mas não do campo reacionário, e não no campo de achar que quem não pensa igual a mim não presta, não vale nada. Não presta e tem que mandar para Cuba. Márcio, vou dizer para ti, como é bom conversar com o Márcio Labre. Eu não é o Silvio, é uma enciclopédia política. Isso, assim, nos remete a um bate-papo que eu acho que 2, 3 horas aqui seriam poucas, né? Não é verdade? Nós vamos fazer o seguinte, Márcio, eu vou conversar aqui com a produção, eu vou até fazer o seguinte aqui. Eu tenho uma pergunta surpresa, que é chamada pergunta surpresa, que eu vou pedir que ela possa ser colocada agora no monitor, porque é uma pergunta muito pertinente. Você foi deputado federal, esteve nos corredores de Brasília e tiveram algumas coisas que eu acompanhei muito de perto, e essa que vai aparecer no nosso monitor aqui é uma delas, essa pergunta surpresa aqui, que o pau cantou na casa de Noca lá. Eu falei, meu Deus, eu não gostaria de estar na pele do Labre nem 30 segundos. Aí eu vou pedir minha produção aqui, a produção do programa, para colocar essa pergunta surpresa aqui, para nós falarmos um pouquinho. E aí talvez até o Silvio Rios também dê uma opinião com relação a isso aí, dessa pergunta surpresa. Eu peguei, falando de surpresa, estou pegando aqui a produção de surpresa. Vamos abrir a pergunta surpresa. Ei, Márcio Labre, ei. É verdade que o senhor queria proibir, ai meu Deus, venda, propaganda e distribuição de anticoncepcionais. Meu Deus, isso deu tanto pano pra manga, rapaz. Verdade, deu sim. Mas você sabia disso, Silvio? Deixa eu perguntar ao Silvio. Você não sabia, não? Ele vai contar isso aqui, que o pau cantou lá em Brasília por causa dessa pergunta aqui, por causa dessa tese defendida aqui pelo nosso deputado. Fala pra gente, ô Márcio. Não, isso aí dá pra explicar. Eu até tentei explicar, mas foi um cancelamento terrível, mas tomou muita pancada por causa disso também, aí. mas eu sou um cara muito tranquilo com Sim, isso. Assim, cara, sim. cancelamento não. A gente explica. Não entendeu? Tudo bem, deixa passar.
Efeito de cancelamento é 3 dias. Passou 3 dias, a pessoa esquece, né? Tá certo. É só não se desesperar. Isso aí foi uma falha da minha equipe de assessoria. O que acontece? Um dos meus assessores legislativos, eu tinha Sim. 2 assessores, que eram as pessoas que foram escaladas para, junto comigo, construir redação de projetos de lei. Correto. Eu fiz 17 proposições em 4 anos de projeto de lei. Essa aí foi retirada imediatamente. Ali foi uma falha desse meu assessor. Não vou expô-lo, né? Já foi resolvido isso. Uhum. O que que acontece? Ele me trouxe um projeto de lei do tempo em que ele foi deputado estadual entre 98 e 2002. Entre 99 e 2003 que ele foi deputado estadual. Sim. Ele foi deputado e virou meu assessor. Esse projeto dele, o texto original era esse. Porque ele é um cara do campo conservador, mas ele tem outras qualidades. Claro. Só que depois eu vi que ele é bem radical, né, no Entendi. campo conservador. E aí, É aquele excesso que talvez a gente falou um bem pouco, radicalzão né? mesmo. Depois, convivendo com ele, eu falei, pô, Devagar. devagar. Católico fervoroso. Eita. Gosta da missa tridentina, meu amigo. É coisa... Nada contra, mas você não deve ser CD, não é nada né? contra, não, mas é assim, você vê Ele que deve gostar da missa do galo. missa tridentina. Então, assim, leva ao pé da letra. Então, ele tinha feito esse projeto em 99, quando ele foi deputado estadual, que realmente proibia a venda, a comercialização e tal. Ele trouxe essa ideia. Eu falei, olha, o que a gente pode fazer nisso aqui? A gente vai fazer um projeto para que o SUS, o Sistema Público de Saúde, tanto estadual, federal e municipal, eles façam cartilhas. Vamos adaptar essa redação para que eles façam cartilhas informativas informando que todos os princípios ativos que estão no mercado hoje para anticoncepção de gestação, eles precisam ser informados qual é o grau de toxicidade de cada um, né, os efeitos colaterais. Isso aí, igual eles fazem com esse negócio de outubro vermelho, não sei o quê. Então, ia ser um cartaz que ia ser colocado nos hospitais e definir, porque sim, existem alguns medicamentos que são abortivos, que é aquela pílula do dia seguinte, e alguns outros, e isso precisa estar especificado no SUS para que a paciente que tiver uma suspeita de que está numa gestação indesejada ou não, se ela tiver algumas crenças religiosas, ela sabendo o medicamento que ela está tomando, se, por exemplo, a pílula do dia seguinte, que é um abortivo de fato, você, na dúvida, você teve o ato sexual, você ficou na dúvida, dentro de 24 horas você vai lá e tomou. Então, se você já fecundou, você já está abortando. Correto. Então, para quem tem uma crença religiosa, ela está tendo a oportunidade de avaliar se ela está tomando aquilo é um abortivo e não um anticoncepcional. Que aí ela, com base nos princípios religiosos dela, e com essa informação, ela pode tomar a decisão se vai ou não tomar esse remédio. Porque, às vezes, a pessoa, por ter uma crença religiosa, ela simplesmente fala assim, não, então não vou abortar, não. Na dúvida, eu não vou abortar porque eu não sou contra. Claro. Então, era esse o projeto. O que esse meu assessor acabou fazendo? Ele, na hora que a gente foi protocolizar, ele não salvou. Ele salvou o projeto original. As alterações não entraram. Não, as alterações não foram salvas. Depois ele me explicou que estava no computador, ele até mostrou no laptop dele. Na hora que eu fui mandar para protocolizar, acho que eu mandei o arquivo antigo. Protocolizou e beleza, ninguém nem discutiu nada. Foi um jornalista do UOL, uma jornalista do UOL, Correto. que fica lá fuxicando lá os projetos bolsonaristas. O projeto protocolizou 5 horas da tarde, 10 horas da noite já estava sendo publicado no UOL. Rapaz. Porque ela foi putucar no sistema lá da internet que a Câmara disponibiliza. Quando começou a explodir, no dia seguinte estava cheio de mensagens, não sei o que, eu falei, o que é isso? Aí eu falei, então manda tirar o projeto, manda tirar de lei para a gente fazer a correção. Só que deu uma confusão tão grande que eu falei, Carlos, nós não vamos nem fazer nem esse informativo. Tira isso, que isso deu um salseiro que depois a gente fala disso. É verdade. Mas foi isso, foi um acidente mesmo de redação, salvou o arquivo, mandou o arquivo errado, eu assinei. Ah, mas você assina sem ver? Amigo, quantas coisas. Todo mundo assina sem ver. Ou você confia na sua assessoria, ou você vai fazer tudo sozinho. Então assinar sem ver, não vem com essa hipocrisia não, de todo mundo. Você que tem qualquer cargo de gerência, você cansa de assinar sem ver. Eu preciso confiar na minha equipe. Claro, claro. Então assinei sem ver,
mandou para lá, depois a gente retirou. Resolvido. Mas aí a as imprensa pessoas pegam. me deu cacetada porque eu era ligado ao presidente. E assim, ô Márcio, você faltam poucos minutos aqui, né? Faltam 3, 4 minutos para mim. Não, o que é isso? Imagina. É que são tantos conteúdos, né? São tantos conteúdos, né, Silvio? Tá com uma pessoa assim do lado, é tão importante, não é verdade? Além dele falar bem, ele fala muito. Aqui, o que acontece? Você, como jornalista, sabe disso, e principalmente nos corredores de todas as assembleias pelo Estado, né, pelo Brasil afora e mais Brasília, o jornalista está aí para isso mesmo, não tem jeito. Se ele é um pouquinho, tende para um lado direito ou para a esquerda, um pouquinho, pegou um furo, ele vai lá, meu irmão, furo de reportagem. Vem que a gente vai. É assim mesmo, é normal. É a função do jornalista. Agora, não fazer politicagem, né? Porque você pegar coisa e fazer politicagem é outro viés. Aqui, Silvio, eu quero te agradecer a sua participação aqui. Tantas perguntas eu teria ainda aqui para o Márcio Labre. Rapaz, são muitas. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, Silvio. Acima de tudo, agradecer a você e parabenizá-lo, porque você vem atravessando lá dos primórdios, né, da política. Você falava que antigamente existia o showmício, era tão bacana, era diferente. Assim como no futebol e tantas outras coisas, a gente perdeu tanta coisa lá de trás na Perdemos política. tudo, rapaz, porque antigamente você era uma política e você ia para as praças assistir o político falar. O político subia num palanque e ele falava e você vinha com o carro todo adesivado, você vinha com faixa, você vinha com tudo que tinha direito, era outdoor, o que você botava na rua para fazer propaganda era bem aceito, era o lambe-lambe dos postes, não é isso aí? Botava propaganda nos postes, na padaria, enfim, hoje em dia você não pode fazer mais nada. Agora, digamos assim, Silvio, o Márcio também viveu, eu também vivi bem isso. Se você tivesse que hoje vamos dizer daqueles políticos que já não estão entre a gente mais, eu não vou citar nomes, e aí fica, vamos isentar agora um pouquinho o Brizola, né? Porque a gente já falou tanto Brizola aqui. Se você tivesse um nome hoje na política que você pudesse dizer o seguinte, se estivesse entre nós, eu votaria para presidente no fulano tal, quem seria, Silvio? Se estivesse entre nós hoje, eu votaria para presidente no... Olha, atualmente? Político que se faleceram, você tem como referência, tirando o Brizola. Aí hoje, dos por exemplo, que faleceram, né? Aí de repente hoje você diz, olha, se tivesse vivo eu votaria para presidente no... Porque eu vou te contar. É pegadinha? Não é pegadinha. Não é pegadinha, nós estamos terminando, eu preciso ser respondendo. Precisa, né? Você sabe que eu tenho meu presidente, né? Não, claro, aqui, não. Claro. Não, entendeu? Sim. Não, sim. Meu presidente se você, já tá aí. O atual. Não, Silvio. Meu presidente já o atual. O presidente é o Lula. Eu quero até corrigir aqui. O atual presidente. Tá. E o Brizola, que a gente falou tanto aqui, que eu só puxaria em algum momento teve lá na disputa, Brizola, Lula. Só o Brizola mesmo. E depois do Brizola, pra mim é o Lula. Pra mim já tá bom pra caramba, pô. Já tá perfeito já pra mim. Não tem precisa nada mexer mais, não. Não mexe mais, não. Ele é da televisão, né? Não é bobo nem nada. Ele saiu pela tangente. Rapaz, você é doido, rapaz. Tá muito bom, rapaz. Márcio Labre, eu quero em primeiro lugar, te agradecer. Né? Dizer que foi muito importante. Eu que venho te acompanhando, eu já falo com a sua assessoria, um dos nossos amigos aí que trabalha com você, né? E eu sempre dizia para ele, puxa, rapaz, um dia eu vou tomar Márcio Labre numa mesa pra gente bater papo. Eu gosto tanto das conversas, dos vídeos dele, do posicionamento dele, independente de lado. Eu gosto muito de ouvir o político inteligente, o político que tem uma fala que são contundentes, né? Que elas podem ser pregadas nos dias de hoje, independente de sigla partidária. Então, eu gosto muito de ouvir essas coisas. E aí, hoje você aqui conosco, gostaria que você trouxesse suas considerações finais aqui e dizer que qualquer dia eu quero estar lá no seu podcast lá. Vamos lá bater aquele papo, porque é um podcast de referência, né, Lúcio? Já estão convidados. Estão convidados. Só que o senhor, eu vou abrir
meia hora pra ele fazer os personagens que ele mais... E é dos bons. Esse não gostei desse senhor, pô. Ô, deputado. Pô, desculpa, eu esqueci. Ah, tá com 25. 25, deputado. Pô. Ó, deu só de eu não falar 24. Né? Opa! Pelo amor de Deus. Ó, politicamente incorreto. Márcio, mas por favor, muito obrigado. Olha, tá? como eu falei demais no começo, agora eu vou falar pouco e rápido. Ó, eu só posso agradecer pela Que isso? oportunidade. Para mim, qualquer lugar é lugar para falar. A gente é comunicador, a gente está aqui para circular informação. Esse é o nosso propósito. E podem contar comigo sempre, não só nesse momento, em outros momentos políticos que o Brasil estiver vivendo. O Brasil está vivendo. Falei até com ele aqui nos bastidores, com o Silvio. Falei, esse ano vai ser um ano, filho, que o pau vai cantar. Vai. Não vai faltar matéria-prima para a gente trabalhar aqui. E coisas para você estar discutindo, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Brasília está Deixa eu pegar um fervilhando. gancho rapidinho com você, Márcio. E se você for chamado para o desafio, para o pau de novo, Márcio, eu quero você candidato no meu partido para ser candidato a vereador, a deputada, a prefeito, sei lá o que. Você cai para dentro de novo? Cara, política é cachaça, tá no sangue. Eu vou trabalhando aqui, fazendo meu feijãozinho com arroz, aparecer o convite, a gente volta. E muito obrigado, tá? Podem contar comigo aqui. É isso aí, e Alan. estão convidados pro meu podcast. Muito obrigado. Ok, Gente, valeu. tá acabando mais um caso de política bacana, né? Trabalhar com quem sabe, bater papo com quem é interessante, com quem é inteligente, com quem traz pra gente aprendizado. Isso aqui hoje com Márcio Labre, ex-deputado federal, jornalista, empresário, e também com essa enciclopédia aqui, o Silvio Riso, hoje presidente do canal TV Rio. O nosso muito obrigado a você, telespectador. Deixar sempre aqui a minha fala, o meu bordão de sempre. Não me queiras mal, porque te quero sempre bem. E não há nada que destrua um coração perdoador. Valeu, tchau, tchau e até sempre.